Alô galera, bem-vindos a mais uma aula do canal do YouTube do Portal Físio. Meu nome é Felipe Serenza e nesta aula vamos falar sobre a biomecânica das articulações do punho e da mão, sempre com um enfoque clínico. O complexo articular do punho e da mão é formado por uma série de articulações. Dentre essas articulações que compõem o punho, a gente tem a articulação radioulnar distal, formada pela porção distal da ulna e a porção distal do rádio, e a gente tem também a articulação radiocárpica, que é a articulação onde ocorrem os movimentos de flexão e extensão do punho. A gente tem que prestar atenção que essa articulação é formada pela região distal do rádio e os ossos do carpo, principalmente o semilunar e um pouquinho do escafoide. Ou seja, a ulna distal ela não se articula com os ossos do carpo diretamente. Nesse espaço aqui, a gente tem o que a gente chama de fibrocartilagem triangular, ok? Então, qual que é a implicação clínica desse achado ou dessa característica anatômica? Por exemplo, se a gente cai, a gente tem um reflexo de proteção, colocar as mãos. Por que a gente fratura o rádio distal normalmente e não a ulna? É justamente por isso, porque como a linha de força vai passar pela articulação radiocarpal, essa fratura ela vai acontecer na região distal do rádio e não da ulna, ok? Vamos falar agora dos ossos. Quem são os ossos que compõem? Então a gente tem distalmente uma ulna e um rádio. A gente tem os ossos do carpo, que são 8 ossos, que a gente vai mostrar ele para vocês adiante. Nós temos os metacarpos e depois a gente tem as falanges. 3 falanges do quinto ao segundo dedo e 2 falanges no primeiro dedo. Didaticamente, a gente divide esses 8 ossos em 2 fileiras. Então a gente tem uma fileira proximal, que fica mais próximo do rádio, e uma fileira distal, que fica mais próximo dos ossos do metacarpo. E eu vou mostrar um macete para vocês, parece bobo, mas é legal para a gente memorizar essas 2 fileiras, o nome desses ossos do carpo. Então a fileira proximal, a gente pode formar um acrônimo SPP, porque a gente vai ter o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Então, SPP. E a fileira mais distal, a gente vai ter o acrônimo TRA-TRA-KA. Então é trapézio, trapezoide, captato e amato. Quem me ensinou isso lá na minha graduação foi o professor Nelson Kian, um grande professor aí que eu tive o prazer de poder ter aula com ele. Nunca mais esqueci disso. Parece besta, mas é algo que pega bem na cabeça e ajuda bastante a gente. Essa região ela é reforçada por ligamentos muito fortes que juntam todos os ossos do carpo, juntam os ossos do carpo nos metacarpos, juntam a articulação radioulnar distal e a articulação radiocárpica. Um outro ligamento bastante importante é o ligamento transverso do carpo, que ele fica na região palmar. E por que ele é muito importante da gente saber, da gente conhecer ele? Que nessa região aqui, entre os ossos do carpo e o ligamento carpal transversal, passa o nervo mediano e todos os tendões flexores de dedo e punho. E por uma compressão desse nervo mediano exatamente nessa região, a gente tem o que a gente chama de síndrome do túnel do carpo, que é uma doença ortopédica bastante comum. Agora vamos falar de todas as articulações que a gente tem nessa região. Então, como eu já adiantei para vocês, a gente tem a articulação radioulnar distal, a gente tem a articulação radiocarpal entre o rádio e os ossos do carpo, escafoide e semilunar. A gente tem a articulação mediocarpal, que é a articulação entre a fileira distal e a fileira proximal dos ossos do carpo. A gente tem a articulação carpo-metacárpica, que é da fileira distal dos ossos do carpo com os metacarpos. E a gente tem a articulação metacarpo-falangiana, a 5, que vão juntar os metacarpos já com as falanges, e as interfalangianas. Do segundo ao quinto dedo, a gente tem 2 articulações interfalangianas, então a gente tem interfalangiana proximal e distal. E no primeiro dedo, a gente só tem uma articulação interfalangiana. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas articulações, ok? Então vamos começar pela articulação radioulnar distal. O que tem de importante da anatomia dessa região?
O que a gente tem que lembrar é que o rádio é um osso que tem um calibre muito maior nessa região do que a uma. Isso fica fácil da gente observar nessa gravura. Outra coisa importante é que o rádio ele vai mais distal do que a una e principalmente na região lateral, na borda, no processo estiloide. É por isso que a gente consegue fazer muito mais desvio ulnar do que o desvio radial, é por essa barreira mecânica. A gente também tem um leve ângulo de inclinação que favorece a gente fazer a flexão em detrimento da extensão, mas como são só 10 graus, a gente não observa uma diferença tão grande quanto nos desvios radial e ulnar. Indo adiante, mais distalmente, a gente tem a articulação radiocarpal, que é entre o rádio e os ossos do carpo, principalmente escafoide ou semilunar, que a gente pode observar aqui nessa radiografia. A gente tem a articulação mediocarpal, nessa radiografia aqui ele está mostrando o semilunar, representando a fileira mais proximal dos ossos do carpo, com o captato, que representa os ossos da fileira mais distal. E aqui a gente consegue observar também a articulação carpo-metacárpica, que é entre a fileira distal do carpo com os metacarpos. Quando a gente vai pensar na parte artrocinemática dessa articulação, o que a gente observa? Isso é bem interessante e tem algumas implicações clínicas também. A gente observa que a fileira mais proximal dos ossos do carpo são bastante móveis, enquanto a fileira mais distal ela é relativamente imóvel, ou ela se move em bloco com a região distal. Então, por exemplo, quando a gente tem a flexão e extensão do punho, a gente tem um deslizamento e um rolamento da fileira proximal do carpo em relação ao rádio. Aqui está representado pelo deslizamento do osso semilunar com a articulação do rádio. Isso é fácil, palpando a gente consegue sentir isso. Se você colocar o dedo aqui e fizer a movimentação bem no centro do punho, você sente o osso semilunar. Quando você faz a flexão, ele salta para cá. Quando você faz a extensão, ele some na sua mão. É justamente ele está fazendo esse movimento de deslizamento. Isso tem implicações importantes quando a gente vai pensar no ganho de ímpeto de movimento, por exemplo, trabalhando com terapia manual, ok? Então, a gente já sabe quais ossos do carpo que a gente tem que mirar quando a gente estiver fazendo terapia manual. Então, a gente vai mirar sempre na fileira mais proximal, que é onde tem mais mobilidade. Tem um osso-chave dos ossos do carpo, que é o captato, que é um osso muito pouco móvel, mas ele funciona como um eixo de movimentação, tanto para flexão e extensão, quanto para os desvios radial e ulnar. Agora eu estou mostrando aqui para vocês a artrocinemática do desvio radial e ulnar, e ela segue a mesma lógica. Então a gente tem uma fileira mais proximal, móvel, e uma fileira mais distal, que se move em bloco acompanhando a fileira mais distal. E nesse caso aqui a gente tem tanto deslizamento quanto rolamento acontecendo na mesma direção. Todo esse equilíbrio entre movimentação da fileira distal e proximal e da fileira proximal com o rádio é muito importante para o movimento de preensão, que é o movimento mais importante da região distal da nossa mão. Ok? Então o que a gente precisa? A gente precisa, para fazer um movimento de preensão com o máximo de eficiência mecânica, que a musculatura posicione nosso punho em leve extensão, como está mostrando a foto. E por que dessa leve extensão? Quando a gente faz a leve extensão do punho, a gente coloca a musculatura flexora de punho e dedos em um leve alongamento, o que gera uma vantagem mecânica muito importante. Então você consegue desempenhar o máximo de eficiência mecânica da musculatura flexora por esse posicionamento ótimo em extensão da articulação do punho, ok? Então esse equilíbrio é muito importante. A gente precisa de um pouco de extensão para ter a função de flexão de dedos e punho e a função de preensão. Outra característica interessante das articulações carpo-metacárpicas, das 5, é que elas têm características diferentes. Então a gente tem as duas articulações com o segundo e terceiro metacarpo praticamente imóveis, ok? E as articulações do quarto e quinto e do primeiro, elas são móveis. E por que isso é importante? Para que a gente não faça o movimento apenas nessa direção. A gente tem que fazer um movimento como se fosse uma concha, ok? Dessa maneira a gente aumenta muito a destreza, a capacidade de manusear pequenos objetos com muita eficiência.
Isso é uma das coisas que diferencia o ser humano de alguns outros primatas, que eles não têm essa capacidade de fazer a oponência, de fazer essa concha e conseguir pegar objetos pequenos de maneira bastante eficiente. A outra articulação que a gente tem bastante importante é a carpo-metacárpica do polegar. E qual que é a diferença dela? Ela tem um grau de liberdade de movimentos a mais. Enquanto a gente consegue fazer a flexão e extensão do segundo ao quinto dedo, a articulação do primeiro dedo tem a possibilidade de fazer a abdução e a adução. E a partir da combinação de alguns movimentos, a gente consegue fazer o movimento de oponência. Tudo isso é muito importante para dar destreza para a mão. E como, repetindo o que eu já disse anteriormente, isso é uma das coisas que diferencia a capacidade de destreza manual do ser humano de outros primatas. Aqui ainda vendo como funciona a articulação carpo-metacárpica do primeiro dedo. Então agora a gente tem distalmente o escafoide, mais proximal o trapézio, se articulando com o primeiro metacárpio. Então toda a artrocinemática dessa articulação ela funciona de maneira bem peculiar, porque ela tem uma característica anatômica muito interessante. E aqui eu mostro para vocês. Essa articulação ela tem uma característica anatômica que a gente fala que é uma articulação em cela. Então vocês podem observar que ela é côncava de um ponto de vista e convexa de outro, e o contrário na região do metacarpo. Então isso faz com que o deslizamento e o rolamento aconteçam de maneira bem própria, bem peculiar para cada um dos movimentos, de flexão e extensão de uma maneira e de adução e abdução de outra maneira. Aqui fica mais claro para a gente ver. Então na flexão e extensão a gente tem um rolamento e um deslizamento para a mesma direção, enquanto para a abdução, enquanto o metacarpo está rolando para um lado, a gente tem um deslizamento para o lado contralateral. A gente tem uma série de músculos que trabalham especificamente para essa articulação. Então a gente tem o adutor do polegar, o oponente do polegar, além dos músculos flexores e extensores que a gente tem nos outros dedos também, mas são músculos específicos dessa região e que dão essa capacidade de movimentação tão rica dessa articulação. Aqui a gente consegue demonstrar um pouco da articulação mais distal, que é a articulação dos metacarpos com as falanges. Nessa região aqui a gente tem um deslizamento ocorrendo para um lado, enquanto o rolamento acontece para o outro lado, e a gente tem a musculatura flexora de dedos fazendo o movimento de preensão. Essa articulação ela é fortemente estabilizada por ligamentos laterais e por ligamentos ou pela placa palmar. Toda essa região é muito importante para dar estabilidade para a região mais distal da mão. É muito comum a gente ter pequenos traumas nos dedos. Então, muitas vezes essas articulações são luxadas, e quem evita que essas luxações sejam muito recorrentes são esses fortes ligamentos associados à placa palmar. Outra estrutura importante nessa região são as polias, onde ficam presos, onde ficam colocados os tendões flexores. Isso faz com que ele ganhe eficiência mecânica, ele ganhe alongamento, ok? Então eles são bem importantes. E a gente tem as articulações interfalangianas, que trabalham na prática de maneira muito conjunta. Então, normalmente, quando a gente faz uma flexão, a gente faz uma inflexão combinada da interfalangiana proximal e distal, e a extensão no mesmo sentido, a gente faz uma extensão combinada. Mesmo porque a musculatura que faz esses movimentos são muito parecidas. Então aqui, demonstrando um pouquinho mais das interfalangianas, a gente também tem cápsula articular, ligamentos colaterais mediais e laterais e as bandas das placas palmares que dão sustentação para essa região. Então, quando a gente pensa na parte muscular das articulações interfalangianas, a gente tem um equilíbrio de força entre a musculatura flexora e extensora muito rico. Okay? A gente precisa desse equilíbrio para que as articulações dessa região não entrem em deformidade. Existe uma série de deformidades por perda de ligamentar, principalmente em pacientes que têm artrite reumatoide. Então a gente tem pescoço em cisne, dedo em martelo, tem uma série de alterações anatômicas que a gente perde esse equilíbrio entre musculatura extensora e flexora e perde a parte ligamentar também, que faz com que a gente tenha essas deformidades que eu falei para vocês. Então aqui está a biomecânica, a gente precisa novamente da musculatura extensora estabilizando a articulação para que a musculatura flexora consiga ter a máxima eficiência mecânica,
ok? A gente precisa que essas articulações estejam retinhas em extensão para que aqui a gente tenha um leve alongamento da musculatura flexora e consiga fazer a movimentação com máxima eficiência mecânica. Agora, para a gente finalizar, vou falar um pouquinho da musculatura, que é importante na região do punho e dos dedos. A gente tem grande parte da musculatura extrínseca, ou seja, ela fica posicionada na região do antebraço. Então, os músculos extensores de punho e dedos, eles têm inserção no epicôndilo lateral, enquanto a musculatura flexora de dedos e punho, em grande parte, tem a sua inserção proximal no epicôndilo medial. Quando a gente vai mais profundo na musculatura extensora de dedos, a gente ainda tem outros extensores de dedos que ficam posicionados mais distalmente no antebraço, e a gente tem a musculatura intrínseca da mão, parte da musculatura intrínseca da mão, que ajuda na extensão da metacarpo-falangiana. E todos esses músculos que cruzam a articulação do punho, eles ficam posicionados em alguns túneis osteofibrosos. Então a gente tem 7 túneis e ficam divididos todos os músculos extensores de dedo e punho. Quando a gente pensa na musculatura flexora, a gente ainda tem mais profunda alguns músculos ainda inseridos no epicôndilo medial, outros músculos inseridos na membrana interóssea e nos ossos do antebraço, e a gente tem a musculatura intrínseca da mão flexora, que principalmente são os lumbricais que estão posicionados na própria mão. Bom, gente, finalizamos aqui mais uma aula bem densa. A biomecânica do punho e da mão ela é bem complexa, eu dei uma visão geral aqui para vocês. Então, se você gostou da aula, foi uma aula feita com muito carinho, então não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as novas notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!